Há essa dimensão, esse resgate também da conflitualidade política, há essa sensibilidade. Mas, por outro lado, parece-me que à direita é incompatível com o pensamento de direita a ideia de que o povo é construído, que é um dos axiomas do populismo de esquerda. O povo, na perspectiva de um pensamento de direita, que tem várias tradições intelectuais, mas é incompatível um pensamento de direita com a ideia de uma construção do povo através da conflitualidade. Ou seja, por outras palavras, há sempre um caráter não originário da conflitualidade, no caso do populismo de direita. E é por isso que no livro eu inventei um termo, não sei se muito feliz, para designar esta experiência. Eu falei de populismo originário, ou seja, há aqui um populismo originário à direita que parte... Porquê é que lhe chamo populismo originário? O populismo de direita tem também o discurso dicotómico entre povo e elite. Teve sempre. E tem-no também hoje. Ou seja, as referências à elite, aos privilegiados, à casta, são também referências que são apropriadas pelo populismo à direita. A diferença, como é, eu por acaso no livro não vou estar a fazer citações e autocitações, muito menos, mas por exemplo, esse populismo depois não é preciso ser, atenção, para mim populismo não é demagogia, não é um discurso demagógico, não é aquele discurso fácil de dizer, os privilegiados, os corruptos, não sei o quê, não é só isso. Certo? Porque, por exemplo, se nós, e é esse exemplo que eu cito no livro, se formos buscar o pensamento de uma pessoa que não tinha nada de fácil, Franco Nogueira, por exemplo. O Franco Nogueira, o discurso político do Franco Nogueira é baseado justamente nesta ideia que há o povo português, que tem uma sensibilidade própria, que tem uma... E depois há um conjunto de elites que sempre estiveram dispostas a cooperar ou a trair. Por exemplo, no tempo dos Filipes, traíram. Mas noutros tempos, cooperaram. Portanto, e era essa a ideia. Portanto, voltando aqui ao meu discurso, eu diria que, portanto, este antagonismo, digamos, entre povo e elite, à direita, não tem uma dimensão originária. E, portanto, naturalmente, o populismo de direita é, por um lado, sensível a esta estrutura dicotómica, mas, por outro lado, aberto à possibilidade de uma sociedade marcada pelo cruzamento, pelo entrelaçamento, pela cooperação, se quiser, de várias camadas da população que podem ser organizadas nessa dicotomia entre povo e elite. A relação entre o povo e a elite não tem necessariamente de ser uma relação antagónica, não tem necessariamente de ser uma relação conflitual. Pode haver cooperação. Este elemento aqui é muito importante porque nos permite compreender, creio eu, a eficácia da referência a esta gente comum. O que é a gente comum? Ou a gente vulgar, não é? No fundo, são as pessoas que, não sendo politizadas ou não tendo necessariamente partido, há outro autor que eu gosto muito, um francês, por acaso, não é por acaso que estes autores muitas vezes não são traduzidos, não é? São autores que ficam um pouco na sombra. Mas o Vincent Cossedier, ele diz a certa altura uma coisa muito interessante para definir esta gente comum. Ele diz, esta gente comum é o partido, falando do populismo, ele diz, o populismo destas pessoas comuns é o partido dos conservadores que não têm partido. O partido dos conservadores que não têm partido. São pessoas que não estão necessariamente numa militância política, mas que têm essa sensibilidade que o povo é essencialmente uma estrutura relacional. O que é, no fundo, um povo?
Um povo é uma sucessão de gerações que sucedendo-se, tem um elo em comum, tem uma tradição que preserva. E isso situa-os sempre, independentemente das posições políticas concretas que se tenha, numa dimensão conservadora. Um povo, por essência, é conservador nesse sentido. Quer dizer, um povo, por essência, tem esta dimensão de ser uma história, de configurar uma narrativa que se espreia ao longo do tempo e ao longo de gerações. E então, portanto, neste seio deste povo, o conflito tem lugar, mas não pode ser originário. Pronto, é este o ponto central. Finalmente, para tentar rematar isto, há outra dimensão que aqui é muito importante e que resulta como que decorrendo naturalmente disto que eu acabei de dizer, que é o seguinte: se nós pensarmos o populismo situado à direita como tendo por referência, no fundo, a ideia desta sociabilidade originária, digamos, do povo, o povo como uma estrutura de relações, onde o conflito tem lugar, mas não é originário, mas não é o fundamental. Então, daqui decorre uma outra coisa, é que o grande conflito que temos hoje não é entre os partidos centrais, e disso os comentadores se lamentam, não é um conflito, digamos, ilustrando com o Portugal, entre o PS e o PSD, que ideologicamente são indiscerníveis, quer dizer, em termos de mundividência, e até em termos de relações são indiscerníveis, quer dizer, eles podem transitar facilmente entre uma coisa e outra. Mas reparem, é um fenómeno muito interessante no próprio PS, a deriva esquerdista do PS. O PS está a derivar. Porquê? Para ter uma identidade política. O PS precisa de uma identidade política, precisa de adquirir uma identidade política, e só a conseguirá à esquerda. Portanto, é natural que o PS se radicalize e continue a radicalizar. Tenho dito isto ao Sérgio, mas ele não acredita. Portanto, portanto, é o único futuro do PS é radicalizar-se. Eu, quando digo radicalizar-se, não é constituir mini-grupos subversivos, mas é intensificar a experiência que já foi feita com a geringonça e com aquilo que, no fundo, o PS... O que é que fez o PS durante a geringonça? Pôs nas mãos do Bloco de Esquerda a educação e a cultura, basicamente. Não é? Quer dizer, comprou a estabilidade institucional governativa, pondo a educação e a cultura nas mãos justamente do Bloco e do pessoal mais à esquerda. Reparem, não é por acaso que a Juventude Socialista hoje é a ala mais radicalizada dentro do PS. Mas portanto, o que me parece fecundo e que me parece configurar digamos, a capacidade que o populismo de esquerda tem tido e os êxitos, quer dizer, eleitorais que o populismo, desculpem, de esquerda não, de direita tem tido, está essencialmente nesta compreensão do povo, que é uma compreensão do povo que é essencialmente é diametralmente oposta desta que o populismo de esquerda tem, ou seja, do povo como construção. Então, o grande conflito político no futuro, do meu ponto de vista, vai ser entre a concepção de que o povo e as identidades sociais são essencialmente construções, a partir de uma lógica radicalmente individualista, de uma lógica completamente, vamos brincar, liberal neste sentido, individualista, sem... Depois procurarei, se discutirmos este aspecto, procurarei ser mais detalhado nesta ideia, que tem a ver com discursos, por exemplo, acerca da identidade de género, por exemplo, e outras. Bem, não vou por aqui, senão perco. Mas entre esta ideia de que todas as identidades sociais e as identidades pessoais são construções, por um lado, e por outro lado, a concepção que se lhe opõe, que é a ideia do povo como uma entidade que, de alguma forma,
é comum, é natural, é uma sucessão de gerações, não é? Que se vai desenvolvendo natural, espontaneamente, certo? E esse é o património, é o legado, digamos, cultural daquilo que nós hoje chamamos de populismo de direita. Portanto, de certa forma, o populismo de direita é a única resposta, no meu ponto de vista, consistente, embora não haja uma teorização política à direita do populismo. E os partidos populistas, ou o que podemos chamar de partidos populistas, o próprio Chega, não é? O Chega não se reclama, não se diz assim, nós somos populistas. Porque é natural que não diga isso, porque é um termo... Claro, em determinados contextos, mas é natural que não faça isso, porque o termo é tão cunhado pejorativamente que é impossível usá-lo como instrumento político. Mas, de facto, a referência a esta identidade do povo, a uma identidade, a uma sociabilidade natural do povo, isso é o grande, do meu ponto de vista, o grande património político dos novos movimentos de direita que vão surgindo na Europa, de formas muito diferentes, cada país tem a sua tradição política. Reparem, a França é completamente diferente da Áustria, por exemplo. É completamente diferente de Espanha, é completamente diferente de Portugal. Portanto, todos esses movimentos são movimentos que têm as suas afinidades, mas têm também histórias muito diferentes, naturalmente. E é bom que as tenham. É bom que as tenham precisamente porque do que se trata é de chamar a atenção para o caráter particularístico de cada povo e de cada experiência política. Portanto, esse elemento aqui é muito importante. Desculpem ter sido